Doutor, eu fiz um implante, passou um tempo e eu perdi, o implante foi rejeitado. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Gente, isso foi uma questão abordada pela Lu Souza, tá? Ela viu no meu último vídeo, pediu que eu fizesse esse vídeo. Então, para quem é novo aqui, se você não me conhece, meu nome é Daniele Salles. Eu sou dentista e sócia da Clínica Lera aqui em Brasília e quero então falar com vocês sobre esse assunto hoje, sobre o implante rejeitado. Vamos lá? Gente, para começar, tá? Quero agradecer a Lu Souza que sugeriu que a gente fizesse esse vídeo. Quero pedir para você que está assistindo, se você tem alguma outra sugestão de vídeo que não tem aqui no nosso canal, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer gravar o vídeo para vocês. Eu tô aqui para isso, tá? Para tirar dúvidas de vocês. Então, se vocês têm alguma sugestão de vídeo, por favor, coloque aqui ou então entra em contato com a gente nas redes sociais. Na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, tem o site da clínica. Então, não falta formas de falar com a gente, tá bom? Entre em contato, sugere que a gente faça o vídeo pra vocês com o maior prazer. Inclusive, se você tiver alguma dúvida também, pode tirar essas dúvidas por lá ou pelos comentários por aqui, tá? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já dá o seu like aí no vídeo, já segue o canal, tá bom? Curte, compartilha, todas aquelas coisas que você já sabe. Mas vamos falar do assunto, então, que é implante rejeitado. Já tem um vídeo meu no canal falando sobre isso. Não existe rejeição de implante, tá? O implante ele não é rejeitado. Quando você perde o implante, significa que ou teve uma infecção do osso, ou não houve uma cicatrização da perfuração óssea que o cirurgião fez para colocar o implante ali, tá? Então, de duas uma, mas rejeição não existe, tá? Então, como essa Lu Souza mesmo colocou no comentário para mim, ela disse que não formou osso ao redor do implante. Gente, isso não existe, tá? Não vai ser formado osso ao redor do implante. Esse osso já deveria existir ali. Então, vamos lá. O implante é um parafuso que a gente coloca dentro do osso, certo? Certo. Quando você vai fazer uma avaliação para ver se é possível você colocar um implante, o seu dentista deveria te pedir uma tomografia computadorizada. É o único exame que ele consegue ver altura, largura e espessura de osso. Ele vê as três dimensões. Uma radiografia panorâmica, uma radiografia periapical, ele só vê altura e largura, ele não vê espessura de osso. Então, pode ser que se o seu dentista pediu uma radiografia, por exemplo, ele achou na cabeça dele que tinha espessura suficiente para fazer o implante, fez o implante, não tinha essa espessura suficiente e parte do implante ficou para fora do osso. Se isso acontece, tá? Se parte da superfície do implante fica para fora do osso, ele pode não se aderir totalmente ao osso. O que eu quero dizer com isso? Então, aqui tem um modelinho de implante para mostrar para vocês, tá? Isso aqui tá assim, que é para eu mostrar o implante no osso. Mas o osso, que é essa partezinha amarela, ela deve estar ao redor de tudo. Se é um osso fino e eu coloco o parafuso lá dentro, pode ser que a superfície de algum dos lados, ou da frente ou de trás, tá? Fique descoberta de osso, não fique osso cobrindo ali, tá? O implante, quando ele cicatriza de forma correta no osso, ele é grudado, ele fica unido ao osso, você não consegue remover depois, tá? Não é como um dente, perdeu o dente, você vai lá e arranca. Quando você perde o implante, se ele ficou com mobilidade e você perde o implante, tá? É porque teve perda óssea ao redor dele. Se não tiver tido perda óssea, ele está grudado no osso e para tirar, eu tenho que tirar o osso em volta, tá? Então, se o seu implante não deu certo, se ele ficou mole ou não tinha osso suficiente para ele ao redor de todo o parafuso, coisa que a gente vê na tomografia, tá? Ou tinha osso suficiente quando o cirurgião colocou, ele colocou na posição errada. Então, hoje em dia, a gente tem um planejamento digital para isso. Como assim, doutora, tinha osso suficiente e ele colocou na posição errada? Pode ser que você tivesse espessura de osso suficiente, em vez de ele colocar o parafuso no meio das paredes ósseas, ele colocou um pouquinho mais para cá e parte da superfície do implante ficou descoberta por osso e por isso não teve a cicatrização adequada e você acabou perdendo o implante. Então, em casos especificamente, principalmente, na verdade, em casos que você tem espessura de osso, mas não é um osso muito abundante,
é uma espessura que está um pouco no limite, tá? É importante que o seu cirurgião faça um planejamento digital, um planejamento virtual. Então ele vai pegar a sua tomografia, vai colocar no computador, já vai planejar a posição do implante, vai confeccionar um guia para você fazer uma cirurgia baseada nisso. Tem um vídeo meu falando sobre isso, que o pessoal fala que é implante sem corte, tá? Então pode ser feito dessa forma. E quando a espessura ela é limite, é importante que seja feito essa cirurgia guiada, porque você consegue garantir que o implante vai ficar bem posicionado naquele osso. Se ele ficar um pouquinho para fora, pode ser que não cicatrize bem, e aí quando for colocar carga nele, ele vai ficar mole e vai perder, tá? Bom, se tem estrutura suficiente ou suficiente e o parafuso foi colocado na posição correta e mesmo assim você perdeu o implante, teve rejeição? Não, tá? Aí pode ter acontecido duas coisas. A primeira delas, infecção. Ou durante a cirurgia o cirurgião não teve o cuidado de fazer uma cirurgia toda com o ambiente estéril, com o material todo estéril, tudo limpinho, e levou junto com o implante infecção para a região, e você vai ter uma infecção no pós-operatório logo após ter colocado o implante, tá? Ou você teve uma infecção por falta de higienização no pós-operatório, por exemplo, colocou o implante e já colocou uma coroa provisória e você não conseguiu limpar aqui com fio dental e ali começou a acumular alimento e com esse alimento foi entrando e filtrando bactéria ali, e a bactéria, os produtos da infecção, os produtos da bactéria, eles destroem o osso. Destruindo o osso ao redor do implante, causando infecção, vai perder o implante, tá? Outro caso, se você é fumante, tá? Fumante, pessoal, tem casos que eu nem atendo. Dependendo do caso, eu não atendo se o paciente for fumante. Por quê? O cigarro, ele atrapalha muito na vascularização ali do osso. Então, para esse osso que foi feito um furo nele, colocado um parafuso nele, para ele cicatrizar e grudar no implante, eu preciso que tenha sangue aqui ao redor, levando oxigênio, levando células de defesa, levando células que formam o osso ali ao redor, tá? O cigarro atrapalha muito a chegada, essa circulação de sangue no osso, a chegada de sangue nessa região. Então, a chance de não ter uma cicatrização e ter uma necrose, que a gente fala, então, em vez de cicatrizar o osso, ele grudar no implante, ele necrosou depois de ter feito furo nele ali, num fumante é muito maior, tá? Qual outro caso que isso pode acontecer? Num paciente diabético que não está controlado. Ah, diabetes então é uma contraindicação para implante? Não, se tiver controlado. Se você tem diabetes, toma o seu medicamento certinho, faz o acompanhamento da sua glicemia, a glicemia está sempre ali abaixo de 100 ou por volta de 100, está sendo bem controlado, você é considerado um paciente como outro qualquer, pode ser feito o implante, tá? Tá indicado o implante para você. Ah, eu tenho diabetes, mas ela não é muito, às vezes está 300, minha glicemia, às vezes está 200, às vezes vai para 100, mas aí daqui a pouco está 500. Então, se você não está tendo um controle, tá, glicêmico legal, isso também atrapalha muito na cicatrização óssea e pode ter essa necrose e você perder o implante, tá? Tudo isso acontece logo após ter sido feito o implante, não são tempos depois, tá? Qual outro caso que pode acontecer? Essa falta de cicatrização, a qualidade óssea ruim, tá? Então o osso ele é dividido em duas partes, cortical e medular. Cortical é a parte mais dura do osso, é a casquinha do osso, é o que fica ao redor da nossa mandíbula, tá? Então o osso aqui ao redor, ele é cortical, ele é mais duro, ele é mais condensado, ele é mais compacto, ele é realmente duro. E por ser mais duro, mais condensado e mais compacto, passa menos vaso sanguíneo ali. Tem menos circulação de sangue. A parte medular é a parte mais esponjosa do osso, a parte que sangra mais, a parte mais porosa, tá? Não é bom eu ter um osso nem muito poroso, porque é um osso que não vai ter tanta resistência para o implante, mas como tem muita circulação de sangue, a gente esperando ali o tempo de cicatrização certinho de 4 meses, esse implante vai realmente se unir ao osso e você vai usar esse dente depois sem problema. Mas muitas vezes não vai poder colocar uma coroa provisória presa, por exemplo, nele, porque o osso não vai ter um travamento muito bom para o implante, tá?
Então, ter esse osso muito compacto, ter um osso só cortical, às vezes seu cirurgião vai falar assim, nossa, seu osso é ótimo, muito duro, muito resistente. Pode ser bom para ter uma resistência para o implante? Pode, mas pode ser ruim porque se não chegar sangue ali, não vai ter essa cicatrização óssea, vai acontecer uma necrose óssea, tá? Que é a morte ali do osso ao redor do implante e ele não vai cicatrizar. Então, no seu pós-operatório, se for, por exemplo, um caso de infecção, logo você já vai ter os sintomas de infecção e já vai ver que realmente teve infecção e perdeu aquele implante. Ou se for um caso de uma necrose, de não ter tido essa união ali óssea por conta da qualidade óssea, por exemplo, tá? Com 4 meses, quando você for colocar a carga no implante, for colocar a coroa, o implante vai ter mobilidade e aí realmente vai ter sido perdido o implante, tá? Então, isso é algo que você vê ali sempre de forma rápida, ou logo depois da instalação do implante, ou com 4 meses quando for colocar a coroa definitiva, tá? Por isso que é importante esperar esses 4 meses, que é o tempo de cicatrização óssea, para você colocar a coroa definitiva. Se você coloca logo em seguida o implante, às vezes você perde todo aquele trabalho, aquele valor, aquele custo que você pagou pela coroa, de algo que não vai ficar bom, tá? Não vai ficar legal. Outra forma também de você perder o implante, tá? É se você tinha um dente naquela região, aquele dente estava com uma infecção, o cirurgião tirou o dente e colocou o implante no mesmo dia, isso pode ser feito, tá? Mas o cirurgião tem que remover a infecção junto. Muitas vezes essa infecção forma um tecido ali, tá? Ao redor da raiz do dente, você tira o dente, mas se você não curetar, se você não raspar o osso, não tirar esse tecido, essa infecção permanece ali e vai impedir com que o implante se cicatrize no osso, tá? Então, sempre ou a infecção ou é a falta de cicatrização por necrose óssea pelo cigarro ou por diabetes ou por uma má vascularização óssea pela qualidade óssea ali daquela região, tá? Então, isso seria mais comum, por exemplo, na mandíbula, que é onde o osso é mais duro, na maxila isso não acontece tanto, que o osso ele é mais esponjoso, mais poroso, tem uma boa vascularização, tá? E se não for por conta de infecção e por conta da cicatrização óssea, tá? Se for, por exemplo, porque não tinha osso. Bom, se o seu cirurgião não fez uma tomografia, ele achou que tinha espessura óssea, tá? E colocou o implante fora do osso, pode ser, em alguns casos acontece, que o implante ele realmente grude, tá? Nessa parede óssea, por exemplo, aqui atrás, sem parede óssea na frente. Pode ser que isso aconteça. Depois de 4 meses ele vai colocar a coroa e esse implante vai ficar legal. Aí, com o passar do tempo, você usando o dente, as forças geradas aqui ao redor desse parafuso, que não tá todo coberto por osso, tá? Vai começar a ter microtrincas ali no osso, vai começar a ter uma sobrecarga e você pode acabar perdendo esse implante, porque ele ficou grudado em uma parede de osso e não toda ao redor dele, tá? Então, se você perdeu um implante a longo prazo, é porque não tinha osso suficiente ao redor dele para suportar as cargas da mastigação, para suportar as cargas que são ali atingidas naquele dente, tá? Então, não teve rejeição, gente, não existe rejeição de implante. Ou foi um erro de técnica, ou foi uma infecção, ou foi uma má qualidade óssea, ou alguma questão sistêmica que você teve que não teve uma cicatrização ali, mas não é rejeição, tá bom? Vamos tirar essa palavra. Alguns dentistas usam isso, mas tá errado, não existe rejeição de implante, tá? Existe uma má cicatrização óssea, uma infecção óssea ou um erro de técnica porque não tinha osso suficiente para aquele implante, tá bom? Então, essas são as formas que você tem de perder o implante. Não é uma coisa comum de se acontecer, mas pode acontecer. Doutora, e o meu dentista ele falou que ele não dá garantia do implante, que ele faz o implante que se perdeu tem que pagar tudo de novo. Tá certo isso? Gente, em parte não tá errado. Por quê? Se for algo, por exemplo, uma falta de higienização sua, ou se foi pela qualidade óssea, que é uma questão que é sua, ou se é porque você é fumante, ou seu diabetes não estava controlado, nenhum desses fatores o cirurgião tem culpa, tá? A culpa vai ser do cirurgião se realmente ele não pediu uma tomografia, não tinha espessura óssea, ele deveria ter feito um enxerto e não fez, tá? E colocou na posição errada, enfim. Tem algumas questões que podem ser do cirurgião, sim, tem outras que podem ser sua. Então,
em parte não tá errado isso de não ter esse tipo de garantia. Na verdade, o que tem que acontecer é que o seu cirurgião tem que ser uma pessoa sincera, né, o suficiente para te dizer, olha, realmente eu deveria ter feito um enxerto, não fiz, então agora a gente vai ter que fazer um enxerto, eu não vou te cobrar novamente o implante, porque foi um erro meu, então você tem que procurar algum profissional que você confie. Eu falo isso em todos os vídeos, tá? Porque o paciente fala assim, mas como é que eu vou saber se o erro foi do dentista ou se foi erro meu? Gente, você tem que confiar no profissional que você escolheu para te tratar, tá? Se você vai começar um tratamento desconfiando dele, muda o profissional, vai para outro que você tenha realmente confiança. Uma pessoa que vai dizer para você se tiver algum tipo de complicação, tá? Se durante a cirurgia ele olhou que, por exemplo, que o osso não estava bom, ele já vai te informar, o seu osso ele é muito duro. Isso é bom porque dá resistência, mas também pode ser que não tenha uma cicatrização legal, que você perca esse osso a longo prazo, tá? Tem algumas coisas que o cirurgião pode fazer, por exemplo, se o osso for muito duro, ele não pode colocar o implante muito apertado, porque isso vai diminuir ainda mais a vascularização ao redor, porque vai estar comprimindo os tecidos ali ao redor. Então, ele tem que fazer uma perfuração, deixar o implante folgadinho e esperar 4 meses para colocar a coroa. Então, tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Agora, com fumante, só se você parar de fumar, né? Com diabético, só se você conseguir controlar seu diabetes direitinho, usar seu medicamento da forma correta, né? Com infecção, você tem que fazer a sua higiene no pós-operatório. Isso não depende de mim, não depende do dentista, depende de você, tá? Então, tem questões que dependem do cirurgião, tem questões que dependem do paciente. Então, com isso é complicado você mexer com essa história de garantia de tratamento. O que você tem que fazer, na verdade, é escolher um bom profissional, que você confie, que aí com certeza ele vai fazer o que for melhor para você e você não vai ter problema com essa relação de garantia, porque você não vai ter problema no tratamento, tá? Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje, então, sobre essa questão de rejeição, que hoje você sabe que não existe rejeição, tá? Existe a perda do implante por infecção, por falta de cicatrização óssea ou por um mau planejamento cirúrgico porque não tinha osso suficiente para o implante, tá? Bom, se ficou alguma dúvida, eu tô à disposição de vocês. Coloque nos comentários as dúvidas. Mande pra gente nas redes sociais também, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, tá? Vai ser um prazer responder vocês. Aos pouquinhos a gente vai respondendo todo mundo. Se você quiser vir conhecer minha clínica, vai ser um prazer. Também tô com atendimento em São Paulo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.